Olá, bem-vindos! Meu nome é Marla e esta é a aula 1 de Biologia Celular, cujo conteúdo é componentes celulares. Vocês estão vendo diferentes organismos. O que eles têm em comum? Sim, todos são formados por células, menos os vírus. Para um organismo ser considerado um ser vivo, ele tem que ser formado por células. Então, nesta disciplina, nós vamos estudar as células que formam os seres vivos. Os seres vivos são formados por células, estas, por sua vez, são formadas por componentes. Os componentes celulares são formados por moléculas e as moléculas são formadas por átomos. Na aula de hoje, nós vamos estudar os componentes celulares. Quem são os componentes celulares? São as organelas e as estruturas celulares. As organelas são aqueles componentes que são formados por uma membrana em sua volta. E as estruturas celulares são muito importantes para as células, exercem um papel fundamental e específico, mas não são formados por membrana em sua volta. Para isso, vamos estar falando dos seres procarióticos e os seres eucarióticos. Os procarióticos não têm organelas, já os eucarióticos têm organelas, mas ambos são formados por componentes celulares. Vamos ver quais estão nos procariotos e quais estão nos eucariotos? Para isso, eu vou usar de analogia nesta aula. Como os componentes celulares são invisíveis aos nossos olhos e por muitas vezes são abstratos, as suas funções são difíceis de serem entendidas, eu vou usar analogia, ou seja, vou comparar com algo do seu dia a dia e assim vai ficar mais fácil você entender. Vamos para a primeira? A primeira analogia que eu vou fazer de uma célula vegetal é com um castelo. E este castelo, ele tem um poço, aquilo que fica mais externo no castelo. Qual que é a função deste poço? Ele está ali para quê? Para proteção daquela célula. Então, o que está mais externo às células vegetais, às bactérias e também alguns fungos? É a parede celular. A parede celular tem como função essa proteção externa. É possível vermos isso em microscopia óptica? Sim, a gente consegue ver os contornos da célula onde a gente encontra a parede celular. Mas vocês perceberam que, além do poço, existe um muro envolvendo este castelo. Este muro, ele é local de passagem, é local de comunicação, ele delimita o local do castelo. Quem faz todas essas funções dentro das células é a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela está presente em todas as células, seja procarióticas, seja eucarióticas. É possível a gente enxergar? Não é possível a gente enxergar nem em microscopia óptica, mas a gente consegue delimitar a célula e sabemos que nessa delimitação está então a membrana plasmática. Agora vamos pensar então, pode ser nesse palácio ou vamos pensar numa cidade. Ela tem um terreno. Quem corresponde a esse terreno onde estão inseridos os componentes, onde estão inseridas lojas, casas? Este terreno é o citossol. Quando o citossol já está composto por organelas e a estrutura, a gente chama então de citoplasma. O que tem nesse citossol? Tem água, tem moléculas, e quando isso compõe com as estruturas, com as organelas, a gente chama de citossol. Dá para ver o citoplasma da célula? Dá. Vocês estão vendo aqui o núcleo e aqui o citoplasma. Nem sempre é possível a gente ver o citoplasma. O citoplasma, então, está presente
nos seres procariotos e eucariotos. E aqui, então, a gente está vendo em amarelo, eu destaquei o citoplasma de uma célula eucariótica, mas às vezes a gente não consegue ver, como neste exemplo aqui, o citoplasma é muito pequeno, então a gente não consegue observar, ou como vocês estão vendo aqui também, ó, a gente não consegue diferenciar o que é citoplasma e o que é matriz extracelular, mas está ali e neste citossol, então, nós temos todas as organelas e as estruturas celulares. Dentro deste terreno, dentro da célula, existem estradas. E essas estradas são importantes para quê? Para locomoção. Locomoção de estruturas, como na cidade, está responsável pela locomoção de pessoas, de carros. E também nesta cidade, agora pensando mais numa casa, é importante que ela tenha o quê? Que a casa seja sustentada por vigas, por pilares. Então, existe um componente celular que tem essas duas funções, tanto de sustentação quanto de promoção de movimento. Esta função é exercida na célula pelo citoesqueleto. O citoesqueleto ele está presente apenas nas células eucarióticas. Os procariotos vão ter estruturas, proteínas responsáveis por essa função, mas a este nome de citoesqueleto nós damos a 3 tipos de proteínas que estão presentes nas células eucarióticas, que são microfilamento de actina, microtúbulo e filamentos intermediários. Então, esses 3 componentes juntos formam o citoesqueleto: estrutura, sustentação e movimentação. Existe um tipo de citoesqueleto que ele é formado por uma estrutura celular específica. Este tipo é o microtúbulo. E o microtúbulo, ele é a união de várias proteínas, que são as tubulinas, e essa união das várias proteínas acontece num local especial, que é o centrossomo. Vocês repararam que essa estrutura, ela tem, fazendo parte dela, um conjunto aqui de 2 centríolos? Sim, os centríolos formam os microtúbulos e se vocês lembram, o microtúbulo, uma das suas funções é dividir os cromossomos ou as cromátides irmãs na meiose ou mitose. Então, este tipo de citoesqueleto, ele é formado num local especial. Então, quem constrói esse citoesqueleto, que eu estou chamando como estrada, porque ele vai promover uma movimentação, é o centrossomo. Quem tem centrossomo? Só os eucariotos. Animal e vegetal. Algumas células podem não ter o centríolo no centrossomo, mas todas têm centrossomo. Também existe dentro da nossa célula algumas substâncias que elas ficam armazenadas ali para sempre ou por um determinado tempo. Este lugar vamos chamar de depósito, mas este local que eu estou chamando de depósito, como vocês podem ver, por exemplo, nesse esquema, por essa estrutura redonda amarelada, ela não é formada por uma membrana na sua volta. Existe dentro das nossas células procarióticas, eucarióticas, acúmulo de moléculas não envolvido por membrana. Este acúmulo de moléculas não envolvida por membrana se chama inclusões. Armazena o quê? Diferentes tipos de moléculas. Existem dentro das células eucarióticas, procarióticas não tem, uma empresa de limpeza, mas é uma empresa de limpeza bem específica. E ela também, além de limpar, ela ainda colabora na produção de energia. Esta organela é o peroxissol. Ele está envolvido em várias funções. Desintoxicação celular, também participa da produção de ácidos biliares e nos vegetais tem até a função de converter lipídio em açúcares. Estes então são os peroxissomos.
que é formado por uma membrana. No seu interior, então, vão ter várias enzimas específicas para as funções, que pode ter uma região que cristalizam algumas moléculas, aí fica esse núcleo cristalizado. E dentro das células eucarióticas existe uma usina para produzir energia. Qual que é a energia das nossas células? ATP. Quem é a organela que produz essa energia? Mitocôndrias. Procarióticos produzem energia? Produzem energia, mas não tem uma organela específica para isso. Acontece em nível de membrana plasmática. Então, a nossa mitocôndria é análoga a uma usina elétrica. E para produzir energia precisa de alimento. Qual é a organela que produz alimento? É o cloroplasto. E no cloroplasto tem um pigmento muito importante para a produção de alimento, que é a clorofila. Será que só os eucarióticos então produzem alimento porque só eles têm cloroplastos? Não, o procarioto também produz, só não é no cloroplasto, também em nível de membrana plasmática. Agora vamos falar daquilo que muitas vezes se destacam nas células, como vocês estão vendo aqui, ó. Essa estrutura que se destaca, que aí está em roxo, essa estrutura é o núcleo. Por que eu estou comparando ela à biblioteca? Porque é no núcleo que fica armazenada a informação genética, ou seja, o nosso material genético está principalmente no núcleo. Mas vamos desmembrar um pouquinho. Vamos pensar na biblioteca. A biblioteca, então, ela é formada por sua parede, pelos livros, e aqui dentro tem uma estrutura que está se destacando de amarelo. O que será isso? Vamos ver parte a parte a biblioteca. Primeiro, a parte de fora da biblioteca, que é a parede. Então, a parede armazena lá dentro o conteúdo, mas não é o conteúdo. Então, os núcleos são envolvidos por um envoltório nuclear, que assim como numa biblioteca, a parede ela tem portas, tem janelas, por onde vai haver trocas entre o meio interno e o meio externo, que seria o interior do núcleo e o citoplasma da célula. Mas essa biblioteca também está cheia de livros, e livros bem diferentes. Estes livros, então, são o material genético, né? O DNA, o RNA, que neste nosso esquema está se destacando aí como verde. Mas dentro do núcleo tem uma região que se destaca, como vocês podem ver aqui, ó, uma região que se destaca. Quem é essa região? Estou chamando de fábrica de máquinas. Quem seriam essas máquinas? Quem será essa região? Então, essa região que se destaca mais dentro da célula é o núcleo. É uma região que tem como função a produção de ribossomos. Então, essa região que eu destaquei em amarelo é o núcleo. Então, o nucleolo tem como função a produção de ribossomos. Quem são os ribossomos? Nós vamos comparar eles a máquinas que vão produzir algo. No exemplo aqui, eu estou dando a produção de um chocolate, tá? Então, os ribossomos, eles são produzidos no núcleo, atuam lá no citoplasma fazendo o quê? Eles têm a capacidade de unir o RNA mensageiro, o ácido nucleico que contém as informações, com os RNAs transportadores que estão trazendo aminoácido e no ribossomo tem a capacidade de unir esses aminoácidos formando o que? Proteína. Então, o chocolate nós vamos fazer a analogia à proteína. Nossas proteínas são produzidas pelos ribossomos. Agora a próxima pergunta: onde estão esses ribossomos? Os ribossomos foram produzidos no núcleo, numa célula eucariótica. E eles vão atuar onde? No citossol. Tanto em procarioto quanto eucarioto atuam no citossol. Mas sabia que no eucarioto tem uma organela onde também tem ribossomos, que é o retículo endoplasmático rugoso. Então ali também vai haver produção de proteína.
E além disso, dentro das células eucarióticas, duas organelas contêm ribossomos, as mitocôndrias e os cloroplastos. E nós vamos ver por quê numa próxima aula. Então vamos falar um pouquinho dessa produção do chocolate, produção da proteína, para entender melhor o funcionamento da célula. Então, o que é necessário para produzir chocolate? Unir os seus componentes, que são diferentes. Então, quem são esses componentes para a produção de proteína? São os aminoácidos. Então, os aminoácidos são unidos numa ligação muito forte, que é a ligação peptídica, e forma então este chocolate. A pergunta é: aonde isto acontece? Como nós falamos, acontece no ribossomo. Se esse ribossomo estiver livre no citoplasma, ele vai produzir um chocolate para consumo interno, daquela família. Agora, se esses ribossomos estiverem lá no retículo, é porque é uma produção grande, uma produção tão grande que ela pode ser exportada da célula. Então, vamos entender um pouquinho essa produção grande de chocolate, aonde que ela acontece? Acontece no retículo. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele vai ser comparado a esse complexo industrial. Então, ele é grande, formado por várias repartições, aonde acontece o quê? A união dos aminoácidos para produzir esta proteína. Depois que ficou pronta essa proteína, ela vai seguir o seu caminho. Mas antes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Perceberam que o retículo endoplasmático rugoso, ele é contínuo com o retículo endoplasmático liso? Então vamos falar do liso agora? O liso, eu vou fazer uma analogia a uma incubadora. O que é uma incubadora? É um local onde tem diferentes empresas que fazem diferentes funções. Então, o retículo endoplasmático liso tem várias funções na célula. Também ajuda na desintoxicação celular, síntese de lipídio. Em células musculares tem a capacidade de armazenar cálcio. Então, os lipídios são produzidos no liso, as proteínas são produzidas no rugoso, e aí juntos, então aqui nós temos retículo liso, retículo rugoso, contínuo ao retículo liso. Ao produzir suas proteínas e também lipídios, isto é enviado para onde? Não está pronto ainda, as proteínas não estão prontas, elas têm que ser ainda processadas. Onde elas são processadas? São processadas numa empresa de beneficiamento que também vai fazer a distribuição. Quem que é essa empresa? É aquela organela que fica muito próxima ao retículo, que é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, então, é formado por várias cisternas e ali dentro acontecem inúmeras ações relacionadas à produção de proteína e também ali acontece a síntese de carboidratos. Neste momento, vamos falar ainda do beneficiamento dessas proteínas? Então, essas proteínas, primeiro, quando elas chegam ali, conforme o tipo de proteína, se retira algum material dessa proteína, junta-se outros materiais, e aí você separa as proteínas que vão ser encaminhadas para o mesmo destino. Separou esse material, empacota, coloca dentro de vesículas. Depois que empacotou, tem que endereçar para onde vão essas vesículas. Tudo isso é feito ali no complexo de Golgi. Depois que interessou, então vai mandar isso adiante. Como que aquela vesícula vai sair do Golgi? Então é formada uma vesícula, ela se desprende do Golgi e é encaminhada pelo citoesqueleto em direção à membrana plasmática. Lá vai haver a fusão da vesícula com a membrana plasmática e o seu conteúdo é liberado. Mas você poderia me perguntar, e essa caixa que ficou armazenada, né? Essa caixa, ela é
uma vesícula, ou seja, uma membrana, como vocês viram aqui, uma membrana contendo no seu interior um conteúdo específico, que pode ser mandado na hora já embora, para fora da nossa célula, ou pode ficar ali armazenado. Como vocês estão vendo aqui, tem uma célula do pâncreas e aqui em cima nós temos, como vocês estão vendo, nós temos uma célula do pâncreas e aqui em cima nós temos várias vesículas onde estão armazenadas as secreções. Estas vesículas, elas podem ser especiais. São vesículas que têm no seu conteúdo enzimas. Sabe o que é uma vesícula cheia de enzimas? São os lisossomos. Isso! Os lisossomos são formados a partir do Golgi e contêm no seu interior muitas enzimas que vão fazer a digestão dentro da célula ou fora, tá? Gente, retículo, Golgi, vesículas, lisossomo, só quem tem são as células eucarióticas, tá? Para finalizar, então, é importante que vocês entendam a célula como essa máquina, que para funcionar um componente depende do outro no exato momento. Esta é a nossa célula. Todas as reações estão acopladas, como uma reação em cadeia. Aqui temos algumas referências das imagens que busquei na internet e para estudar vocês podem acessar o capítulo 1 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!